Então, hoje, como a Sabrina comentou com vocês, a gente vai falar um pouco sobre o One Page Checkout, que é uma nova forma de finalizar compras na loja. É uma forma nova onde o cliente tem mais comodidade, praticidade e rapidez no momento que ele vai finalizar a compra. Ele vai conseguir fazer o processo, o fluxo de compra, muito, muito rápido em relação ao fluxo antigo, onde a gente passava por várias etapas, por várias páginas, né? Então, eu quero começar mostrando para vocês um exemplo de como isso funciona. Qualquer coisa que aconteça de volta, vocês podem estar avisando novamente a gente, tá, pessoal, ali pelo chat. Então, voltando aqui nesse slide, né? A parte do SMS em relação ao Page Checkout ficou da seguinte maneira. Dentro do SMS foi criada uma nova página, onde ela vai ter o nome de One Page Checkout, onde todas as partes desse novo checkout podem ser editadas. Então, vocês podem estar trabalhando layouts totalmente customizáveis, totalmente diferentes, de acordo com o cliente de vocês. Vocês não precisam ficar presos à estrutura que a C Shop desenvolveu. Vocês têm liberdade para estar melhorando, alterando ou customizando ela da maneira que vocês queiram. A, a página ela funciona utilizando a linguagem AngularJS. Como que ela funciona? Então, foi desenvolvida uma model Angular dentro dessa página, onde essa model acessa as models Razor de Cart, Customer e Pagamento e Payment. Dessa forma, nós conseguimos unir todas as informações necessárias para o fechamento do pedido em uma única página. E essa página também acessa as propriedades exclusivas do One Page Checkout. Essas propriedades referentes às ações de botão para o usuário se logar, do usuário ir para a parte de pagamento, ou ir para a parte de escolha de transportadora, ou estar utilizando algum tipo de bônus durante a navegação dele. E por que nós escolhemos desenvolver com o AngularJS e não da forma como nós estamos acostumados a desenvolver, né? Utilizando tags ou a linguagem Razor? Porque o Angular... Opa, deixa eu voltar aqui. O Angular, a gente consegue desenvolver utilizando o Angular com menos código e tendo uma produtividade muito maior. Então acaba sendo muito fácil de entender esse código que foi desenvolvido e acaba sendo muito fácil de manter o que foi desenvolvido. Então ele acaba facilitando tanto a vida da CIA Shop quanto dos nossos parceiros ou clientes que estão utilizando esse novo desenvolvimento, né? Outro fato muito importante pela escolha do Angular foi a questão da documentação existente hoje no mercado sobre Angular. Ela é muito completa e ela é muito fácil de você estar acessando e estar aprendendo sobre essa linguagem. Existe muito material em português e existem muitos exemplos que podem ajudar vocês a estarem melhorando ou customizando essa página criada pela C Shop. E o último ponto que fez a gente escolher a linguagem Angular é que a comunidade ativa hoje no mercado que utiliza Angular é muito grande. Então você pode estar adquirindo um conhecimento com diversas pessoas, não só em livros ou blogs. Profissionais da área de front-end utilizam muito essa linguagem e já estão acostumados a utilizar ela. Então não é uma novidade essa linguagem para quem está utilizando. Então a aplicação dela na plataforma acaba sendo muito fácil. Então, pessoal, o conhecimento sobre o Angular, ele vai ser muito necessário para vocês estarem customizando essa página, porque muitos exemplos que nós vamos ver daqui para frente, ele utiliza a linguagem Angular para estar exibindo informações, ou estar escondendo, ou estar buscando algum tipo de informação do banco ou da loja. Ele não é uma linguagem difícil, ele é uma linguagem voltada para designers, então ele é uma linguagem super, super dinâmica e super intuitiva de você estar utilizando. E seria muito bacana vocês estarem procurando aprender um pouco sobre essa linguagem. A gente vai falar um pouco mais dela para frente. A próxima etapa que eu quero falar aqui com vocês é sobre a estrutura base do One Page Checkout na plataforma. Só vou esperar mudar o slide ali para vocês. Então, esse slide que vocês estão vendo, ele exemplifica um pouco como que a página vai ficar visível dentro do CMS. Então, nós vamos ter uma outra página escrita One Page Checkout, igual a todas as outras que vocês já estão acostumados a estarem visualizando, estarem alterando. E essa página, o especial dela, o diferente dela,
é que ela, de forma automática, já faz as chamadas tanto da biblioteca Angular, tanto da aplicação desenvolvida em Angular. Ou seja, vocês não precisam colocar a chamada da biblioteca, ela já faz de forma automática, então ela sempre pega a biblioteca mais atual, via CDN, e ele também já chama de forma automática a aplicação Angular. O que é essa aplicação? Os controles e as models Angulars que nós podemos estar utilizando nessa página. Então vocês não precisam se preocupar em estar colocando essa chamada. Essa página nova desse MES já cria essa chamada. A gente só precisa estar utilizando as propriedades que nós vamos ver na sequência. Dentro dessa página, na edição dela, dentro desse MES, ela é padrão igual às outras páginas. Nós temos o nome da página ali em cima e a seção HTML embaixo. Como que a gente começa a utilizar o Angular para montar o nosso One Page Checkout? Nós utilizamos dois atributos, que é padrão da linguagem Angular. Quando vocês forem estudar um pouco mais sobre isso, vocês vão ver que é necessário utilizar dois parâmetros para que a página identifique e passe a utilizar a linguagem Angular. A primeira diretriz é o ng-app, que ele inicia a aplicação Angular e diz para a gente que tudo que tiver dentro desse parâmetro, dessa div, vai estar utilizando o Angular. Tudo que está dentro dela pode ser gerenciado via a linguagem Angular. O que está entre o ng-app é o nome criado pela C# para dizer que nós estamos tratando sobre o checkout, sobre o One Page Checkout. Então, esse nome aqui ele precisa ser exatamente igual eu estou mostrando para vocês. Precisa ser app, checkout com C maiúsculo. Então, a gente colocou na tag bud, o que quer dizer que tudo que tiver dentro do bud vai estar acessando o app checkout, que é a inicialização da nossa aplicação Angular. Outra diretriz necessária do Angular é o ng-controller. No nosso caso, nós utilizamos o nome checkout controller. O ng-controller ele vincula as modos e os controllers que nós criamos no nosso módulo Angular. E ele diz para a gente que todas as propriedades existentes nesse controller podem ser utilizadas dentro da div que possui essa diretriz. Nós podemos ter várias diretrizes de ng-controller na nossa página. Nesse caso, nós temos apenas a checkout controller, porque ela contém todos os elementos e propriedades que precisamos para trabalhar no One Page Checkout. Então, é super importante que vocês lembrem de colocar esses dois parâmetros quando vocês forem trabalhar nessa página. Se vocês estiverem criando do zero. Né? Se vocês forem usar o padrão C#, não removam esses dois parâmetros nunca, senão a página de vocês não vai funcionar. Vai dar erro de Angular falando que não tem esses dois parâmetros. Então, é super importante lembrar e utilizar esses dois elementos. O próximo passo que eu quero estar conversando com vocês é sobre a estrutura do One Page Checkout. Como é que ela funciona. Como a gente viu lá no comecinho, aquela animação, o primeiro passo que o usuário faz é inserir o e-mail dele. E quando ele clica em continuar ou avançar, ele vai para o passo 2, onde ele vai cadastrar ou visualizar a informação de dados pessoais, dados de entrega, resumo do pedido e informações de pagamento. Isso tudo acontece em uma página só. Tanto a parte de inserir o e-mail, quanto a parte de visualizar ou se cadastrar. Quando ele insere o e-mail, a gente está controlando via o Angular. Nós já vamos ver como isso é feito. Quando ele coloca o e-mail, nós escondemos a parte do e-mail e exibimos o segundo passo, que é a inserção de dados pessoais, dados de entrega, etc. Então, esse controle do que está sendo exibido ou o que está sendo escondido é feito pelo Angular. É uma linguagem super simples de estar trabalhando essa informação. Não precisa de um código JavaScript extra. São propriedades do próprio Angular que fazem isso. Nós vamos ver na sequência como que isso funciona. Aqui é um exemplo de como que funciona esse mostrar ou esconder informação. No final da apresentação, eu vou passar para vocês os links da documentação do One Page Checkout, onde vocês vão poder consultar todas as propriedades criadas para esse desenvolvimento. Então, não se preocupem agora com os nomes das propriedades. O que eu quero mostrar para vocês é que na primeira linha aqui nós temos o atributo ng-hide, onde nós estamos utilizando duas propriedades, o isLoading e o hasCustomer.
O que isso quer dizer? O NGHide no Angular, ele está dizendo esconda, o NGHide significa esconda quando o isloading estiver acontecendo. Quando a gente usa o pipe, quer dizer ou. Então, esconda quando estiver carregando ou existir comprador. Ou seja, o que tiver dentro dessa section vai ser escondido quando essas duas propriedades estiverem verdadeiras. E dentro dessa section nós colocamos um componente, script razor, que recebe o HTML de login, que é o HTML onde o usuário vai inserir o e-mail dele. Então, dessa forma aqui, nós estamos falando, ó, exiba o campo e-mail quando, quer dizer, esconda o campo e-mail quando já estiver carregado ou existir comprador. Então, essa é a primeira seção. A segunda seção, nós utilizamos outro atributo do Angular, que é o ngShow, que significa mostre quando existir comprador, que é a propriedade custom. Então, dessa forma, nós conseguimos estar brincando com essa questão de exibir ou esconder utilizando o Angular. Porque o ngHide e o ngShow são padrões da linguagem, não é nada desenvolvido pela C#. Então, quando vocês forem estar buscando mais informação em Angular, vocês vão ver que esses dois parâmetros são muito utilizados nessa linguagem para mostrar ou esconder informação. Isso ele faz de forma automática para a gente. Então ele verifica se essas propriedades estão acontecendo. Se estiverem acontecendo, eles vão ou exibir a seção de baixo ou vão exibir a seção um pouco sobre o código em si. Já vou abrir o SMS com vocês. Aqui é só passando por cima mesmo, para vocês terem conhecimento de como que funciona. Legal, pessoal. Itens importantes sobre o desenvolvimento que vocês precisam ter muita atenção. As propriedades Angular, elas precisam ser escritas exatamente como elas estão documentadas. Exemplo, o padrão da documentação das propriedades é sempre a primeira letra maiúscula. Então, você sempre vai colocar a primeira letra em maiúsculo das palavras. Se você colocar tudo minúsculo, por exemplo, ele não vai entender e ele não vai executar a propriedade da maneira correta. Então, é sempre legal vocês estarem acompanhando a documentação para estar comparando o nome das propriedades. Na documentação de layout, de implantação, que eu vou estar passando no final para vocês, eu coloquei algumas dicas como que vocês podem conferir e consultar as propriedades. Além do wiki, existem alguns plugins para os navegadores que ajudam o desenvolvedor ou front-end a estar consultando essas propriedades de uma maneira muito mais ágil, muito mais rápida. A gente consegue estar verificando se a informação está gravando da forma correta e etc. Outros 2 pontos importantes. Essa nova página, ela aceita qualquer controle e qualquer componente da loja, da forma. Ou seja, você não tem nenhuma restrição quanto a isso. Você pode estar utilizando o topo, controle de rodapé, controle de menu, da maneira que você julgar necessário. E também você pode estar utilizando qualquer tipo de componente na página. Se quiser colocar um componente de vitrine, de menu, você pode estar utilizando. Não existe nenhum tipo de restrição. É que ela é totalmente customizável via CMS. Isso quer dizer que você pode criar o layout da maneira que você quiser. Você é totalmente livre para mudar o seu layout. Você não fica preso a uma estrutura específica. Claro que isso tem um contraposto que é a questão da responsabilidade da alteração. Sempre que você altera alguma coisa, você precisa testar muito o que você fez. Pois o checkout ele possui várias vertentes. Por exemplo, você pode ter a exibição das ocorrências do teu carrinho, quando o teu carrinho tem algum tipo de pendência, algum problema. Quando você não tem produtos no carrinho, ele tem que exibir uma mensagem. Quando o comprador ele já existe na loja, ele precisa exibir informações de um jeito, criptografadas. Quando o comprador já existe na loja, ele precisa trazer as informações detalhadas do cadastro do comprador sem essa criptografia. Você precisa estar cuidando da parte de utilização de bônus, parte de escolha de transportador, escolha de pagamento, erro de preenchimento de dados. Então, existe uma responsabilidade muito grande por parte do front-end, do design,
em estar cuidando desses testes, de como está sendo feita essa página. Então, é muito importante que tudo seja testado, testado e testado de volta, de volta, de volta, para garantir que tudo saia certo, para que o usuário final ele consiga estar comprando, estar utilizando esse novo desenvolvimento da maneira correta, né? Sem ter nenhum tipo de problema. Nós vamos desenvolver também, opa, deixa eu passei aqui. Nós vamos desenvolver também e passar para vocês um roteiro para essa página, para que vocês possam estar utilizando, caso vocês queiram customizar essa página, saber todos os cenários possíveis que vocês podem estar passando ou que o usuário possa estar utilizando, para que vocês possam garantir esse funcionamento correto. O próximo item que eu quero mostrar aqui primeiro mostrar lá no SMS como que essa página como que ela tá funcionando. Então eu vou acessar aqui a loja. Então aqui, agora eu estou mostrando para vocês dentro do SMS, que é o ambiente que vocês já conhecem, já estão bem familiarizados. Eu quero mostrar que nós vamos ter uma nova página aqui, que é essa aqui de baixo, que é a One Page Checkout, que é onde eu estou com o mouse aqui, eu não consegui selecionar ela para mostrar. Mas é uma página igual às outras, tantas que nós já temos. Então eu vou clicar aqui na edição dela. Então como que funciona a nossa edição, né? Ela não possui nada de diferente do que a gente já conhece hoje. Então ela possui o mesmo padrão de edição das outras páginas. E dentro do nosso HTML, deixa eu dar eu dei um zoom aqui só para vocês poderem ver o código melhor. Vocês estão conseguindo ver o código que eu estou mostrando? O Adriano fez uma pergunta. Esse arquivo da página virá com todos os templates? Sim, ele vai vir com todos os templates, Adriano. Independente da versão, será necessário atualizar o template para sua utilização. Ele vai vir em todos os templates, mas precisa da atualização. A gente cria aquele versionamento lá dentro do Digital Layout, precisa ser feita a atualização, sim, com certeza. Todos os templates eles vão ter essa nova página. Para os templates Essentials, é necessário fazer essa atualização da versão do template. Para os templates que são customizados, que não são Essentials, será feita a publicação do layout padrão, que é o layout que a gente viu no começo da apresentação. Caso a agência ou o próprio cliente queira estar customizando, basta ele acessar o SMS, acessar essa página e estar customizando da maneira como ele desejar. Tudo bem? Então, voltando aqui no SMS. Se a gente olhar aqui na linha que eu estou selecionando, nós temos aqui o BUD e nós temos a diretriz NGF com a linguagem, com o nome App Checkout. Então, aqui a gente está falando que tudo que tiver aqui para baixo pode estar vindo a utilizar, pode estar sendo controlado via Angular. Então, nós temos algumas tags HTML aqui. E na linha 30 aqui, que se a gente for olhar, nós temos outra diretriz que é a NG-Controller, que foi a diretriz que a gente viu, que é necessária para estar utilizando as propriedades desenvolvidas pela C# nas Models Angular. Essa propriedade quer dizer que tudo que tiver aqui para baixo vai utilizar as propriedades Angular. Tiago, o OnePage Checkout ele não vai substituir o checkout atual. Ele pode ser, você vai poder escolher se você quer utilizar o checkout atual na plataforma ou se você quer utilizar o OnePage Checkout. Vai ser uma configuração da loja. Se você escolher o OnePage Checkout, todos os clientes vão estar utilizando o OnePage Checkout. Se você escolher o fluxo antigo, vai ser o antigo, o guest vai ser o guest, etc. Tudo bem? Então, voltando aqui. Tudo que tiver dentro dessa div com NG-Controller vai estar utilizando as propriedades do Angular, as propriedades desenvolvidas pela plataforma. Eu não vou passar aqui para vocês linha por linha, porque isso vai estar na documentação de layout e na documentação de propriedade. É que tudo que está aqui para baixo utiliza a linguagem Angular. Por exemplo, a primeira div que nós temos aqui, ela possui um atributo ngShowIsLoading, que vai ser a imagem que vai ser exibida ou o conteúdo que vai ser exibido enquanto alguma coisa estiver sendo processada na página. Então, quando a gente cair a primeira vez na página,
vai aparecer esse loader, que é essa imagem aqui, que vai ser exibida enquanto o Angular está sendo carregado. Aqui para baixo, igual a gente viu no exemplo, nós temos aquela seção que vai exibir a parte de login do nosso usuário. Nós colocamos dentro de um componente chamado script razor. A utilização desse componente é apenas para a separação do código, para ele não ficar o código inteiro aqui. Não é obrigatória a utilização desse componente. Eu vou abrir esse componente para a gente ver o código dele, mas o código, o bloco de código que a gente vai visualizar, ele poderia estar no lugar desse componente. Não é obrigatória a utilização dele. Então, deixa eu voltar aqui, acessar esse componente. Então, dentro desse componente, nós não temos a presença de tags, condições e repetições igual estamos acostumados. Temos apenas as propriedades Angular sendo utilizadas, que precisa ser consultada no item da documentação. Né? Então, nós temos aqui só uma informação. Sempre que a gente vai utilizar uma propriedade do Angular, é sempre utilizado nesse formato aqui. Né? Então, chaves, nome da propriedade, teste, chaves. Aqui no caso, nós estamos informando quais são as mensagens de erro que estão acontecendo nesse momento. É exibido dessa maneira aqui. Outra coisa importante é falar sobre o input de e-mail. Sempre que a gente trabalha inputs dentro da linguagem Angular, nós precisamos passar para o input qual é a model que nós vamos utilizar. Para isso, nós utilizamos a propriedade ngModel e o nome da model que nós vamos utilizar. Nesse caso, é a de login, então o nome vai ser login. Outros parâmetros utilizados nesse caso. Nós temos o CIA-Enter, que foi desenvolvido pela CIA-Shop, que é o quê? Quando o usuário estiver dentro do input e ele vai disparar o que tiver dentro desse atributo. No caso, a função Identify, que vai fazer o processo de identificação desse e-mail. Vai verificar se o e-mail é válido, se o e-mail já está cadastrado ou se é um novo usuário. Outra propriedade é o CIA Autofocus. O que significa? Significa que nós vamos dar foco nesse campo quando a ação dentro dessa propriedade estiver acontecendo. A função que nós colocamos é a isEdit, que significa quando o usuário estiver editando o login, ou seja, quando ele estiver na parte de edição do login, estiver inserindo o e-mail dele, nós vamos dar um foco nesse campo. Então, dessa forma, quando o usuário cair na tela do OnePage Checkout, ele já vai cair com o foco no campo de e-mail, já para ele digitar o campo, o e-mail e seguir adiante. Dessa forma, fica muito efetivo o processo de compra, né? Porque ele consegue saber o que ele precisa fazer. Outra propriedade que nós utilizamos foi a ngClass, que é padrão da linguagem Angular, para você inserir algum tipo de classe de acordo com alguma ação. O que nós usamos aqui é isso aqui, ó. ngClass alert message, input error ou input success. O que isso quer dizer? Se acontecer, se retornar a propriedade alert message como verdadeira, ele vai inserir input error, porque ele está com erro. Se ele não retornar o alert message, success, porque deu tudo certo no preenchimento do e-mail. Então, nós conseguimos trabalhar o layout Angular de uma maneira muito mais dinâmica, muito mais flexível. Nós conseguimos trabalhar classes ou exibir informações de acordo com as propriedades do Angular. Por exemplo, o e-mail está errado, vai inserir o input error, vai ficar vermelho o contorno do input. Tá tudo certo, então vai ficar verdinho. Vai aparecer uma imagem de um check do lado do input. Vocês podem trabalhar essas informações como vocês quiserem, né? Isso vai depender muito do conhecimento em Angular. Então é super importante que vocês vão atrás desse conhecimento. É um conhecimento super simples, não é difícil de ter esse conhecimento. Existem diversos cursos gratuitos que ensinam a trabalhar com essas propriedades e vocês conseguem fazer muita coisa nessa tela com conhecimento. Então, que nem eu falei para vocês, isso aqui é um componente,
script Razor, que nós utilizamos apenas para separar esse código. Se a gente olhar aqui nos nossos componentes, nós temos um componente para comprador, um componente para login, um para pagamento, um para resumo do pedido e um para entrega. Todos eles são scripts Razor. O que isso quer dizer? Nenhum deles é obrigatório a utilização. Nós utilizamos apenas para separar o bloco de edição de forma melhor. Até para poder documentar para vocês de uma maneira mais simples e mais entendível. Mas, quando vocês forem editar ou estiverem criando a própria One Page Checkout de vocês, vocês não precisam utilizar esses componentes. O código pode ficar tudo na página raiz. Eu vou mostrar um outro exemplo aqui, que é a parte de comprador. Só para vocês terem uma noção de como que funciona. Então aqui nós temos um outro HTML. Essa parte de cima eu já explico o que ela faz. O que eu quero mostrar aqui para vocês primeiro é essa div que eu estou selecionando aqui. O que essa div está fazendo? Se a gente for olhar na primeira linha dela, nós estamos utilizando o atributo ngShow, que como a gente já viu, é o atributo responsável por exibir a informação da div se o que estiver dentro dele for verdadeiro. Então, nesse caso, nós temos ngShow hasCustomer. Então, se já existir comprador, quando eu inserir o e-mail, naquele primeiro passo, o e-mail já existir, a tela vai exibir essa div aqui. E essa div, ela retorna para a gente algumas informações importantes. Por exemplo, nessa linha que eu estou selecionando, ele mostra para a gente as informações do nome do usuário. Então, nós vamos utilizar aqui a propriedade que eu estou selecionando. Então, abre chaves. Cards, que é a model que a gente está utilizando. Depois vocês vão ver essas propriedades, então vocês não precisam adivinhar o nome dessas propriedades. Sempre que você precisar consultar isso, vai estar no wiki. Então você vai acessar ali cards.customer. O nome da propriedade. Sempre nesse formato. A model que você quer acessar, no caso cards.customer. O nome da propriedade, .name. Isso aqui, na loja, ele vai retornar o nome do comprador. Eu vou mostrar para vocês na prática como é que ela funciona. Então essa aqui é a tela do One Page Checkout. Quando eu colocar um e-mail válido aqui, um e-mail já cadastrado, até um avançar, ele vai abrir um modal para a gente, dizendo que a seguinte mensagem: você já visitou a gente, por isso vamos usar os dados. O que isso quer dizer? Quer dizer que o OnePage já identificou aquele e-mail, identificou que ele já está cadastrado na loja, que ele já fez uma compra nessa loja, e ele já vai trazer para a gente preenchido os dados pessoais, os dados da entrega e o último método de entrega escolhido. Então ele vai trazer aqui, por exemplo, SEDEX, o valor e o tempo de entrega. E embaixo ele vai trazer as formas de pagamento disponíveis na loja. Então, ele já traz aqui a opção de pagamento aberta, os cadastrados e os dados de entrega cadastrados. Então, você já facilita para o teu usuário, porque ele já tem essas informações preenchidas, ele não precisa estar preenchendo de volta essas informações. Não sei se vocês perceberam, mas a gente não inseriu senha no nosso processo. Nós digitamos apenas o e-mail. Por isso que os dados pessoais e os dados de entrega vieram criptografados. Eles não trazem as informações completas. O CPF vem criptografado, o telefone, o nome do usuário, o endereço dele vem criptografado. O único dado que ele consegue visualizar é o e-mail e o tipo de entrega, a forma que vai ser entregue. Por quê? Porque ele consegue finalizar a compra sem estar digitando uma senha. Então, ele consegue vir aqui, digita o número do cartão, o nome, o código de segurança e finaliza a compra. Caso ele queira estar alterando os dados de entrega, quer entregar em outro endereço. Ele clica aqui em alterar dados de entrega, traz para ele os endereços cadastrados que ele tem. Então, aqui no caso, ele tem casa 1 e casa.
o usuário ele não precisa estar se autenticando na loja, ele não precisa estar inserindo a senha para estar escolhendo outro endereço de entrega que ele já tem cadastrado. Então, por exemplo, eu posso ter casa e trabalho cadastrado e eu não preciso estar me logando para escolher entre essas duas opções de entrega. Eu só preciso me logar caso eu queira editar essas informações. Por exemplo, eu quero mudar o meu telefone. Tipo, meu telefone não é esse daqui. Então, eu vou clicar aqui em alterar dados pessoais. A plataforma, a página, vai solicitar para mim a inserção do meu e-mail e da minha senha. Caso eu não tenha uma senha, ou eu não lembre a minha senha, eu clico aqui nessa opção e ele vai disparar a senha para o meu e-mail. Como eu já sei, eu vou digitar aqui a minha senha e vou clicar em continuar. Vou voltar aqui que eu apertei um botão errado no meu teclado. Se a forma de pagamento não for transparente, como irá funcionar? Não tenho certeza, mas acho que o backend não é transparente. Rafael, então, o Caio está informando aqui que vai funcionar da mesma maneira que funciona hoje, né? Então ele vai levar para o ambiente do Bcache. Na verdade, o ambiente checkout, uma coisa que eu falo para ele vai só para o pagamento. Ele não vai ter a página de confirmado. Então, a partir do momento que eu clico no botão fechar pedido, ele vai deixar o pedido do mesmo jeito que hoje. Ou seja, se for para um outro cliente, vai para um outro cliente, mesmo os que são transparentes, ele vai no meio e ele volta para confirmado. Então, o ambiente checkout não vai ter a confirmado. Entendi. Pessoal, o Caio até comentou aqui, para deixar claro com vocês, o OnePay Checkout ele vai até a parte de pagamento na parte de finalizar compra. Então, quando o usuário, o cliente clicar em finalizar compra, ele vai ou para a página de confirmado ou ele vai sair do ambiente da loja para o gateway de pagamento padrão, né? Então, é até esse momento que o OnePay Checkout ele vai. Ele não vai até a parte de confirmado, né? Ele vai até a parte de finalização de compra na parte de pagamento. Vou voltar aqui no Manager, então, para mostrar para vocês como que o OnePay Checkout ele é ativado ou desativado, né? Que o pessoal até tinha comentado como é que vai funcionar e tal. Então, o OnePay Checkout ele vai ficar aqui em configurações, configurações gerais. Configurações gerais vai ter uma abinha chamada Checkout. Nós vamos ter três opções. Padrão, que é o fluxo normal hoje da loja. O Guest, que vocês já conhecem também. E o Checkout inteligente, que na verdade, quando for publicado, vai ser o One Page Checkout. Que é isso que nós estamos vendo aqui hoje. Uma coisa que o Caio comentou, essa opção ela não vai estar disponível para todos os clientes nesse primeiro momento. Vai estar disponível para os parceiros e os clientes que vocês quiserem estar implementando, é necessário que vocês solicitem aqui para a CIA Shop para estar ativando. Porque esse mês de dezembro nós vamos estar fazendo um processo de teste, um beta ali para testar, ver como que vai se comportar esse desenvolvimento. Tudo bem?